É impressionante, né? Tipo, sempre é difícil começar uma coisa nova ou tomar alguma atitude diferente. Mesmo que você já tenha ouvido sei lá quantos conselhos na sua vida, você ainda continua com medo do desconhecido. Algo que não tá no seu controle e obviamente você não conhece. Lembra aí, quantos filmes você já assistiu durante a sua vida que tinha uma mensagem bonitinha, motivacional e tu até que pensou em colocar na prática tudo aquilo que o filme ensinou e logo depois de, sei lá, uma semana você continua no mesmo ciclo de antes. Eu lembro de fazer um vídeo em 2020, há quase 3 anos atrás, meu Deus, faz muito tempo, chamado Você Não Controla Tudo. Lá eu falo algumas coisas que aconteceram comigo naquela época, que foram realmente muito ruins pra mim. A minha vida virou de cabeça pra baixo de uma forma absurda. Tipo, eu tinha muito medo do que tava vindo pela frente naquela época, mas se eu chegasse e voltasse no tempo agora e falasse, tipo, pro Bernardo do passado, aí, mano, relaxa, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo de boa, a tempestade vai passar e tu vai conseguir superar. Confia em você e continua tentando aí. Tchau, tchau. Provavelmente eu não acreditaria em mim e teria muito medo mesmo assim. Primeiro que eu ia ver o mais velho do nada, isso seria extremamente esquisito. E segundo que mesmo sabendo que tudo vai ficar bem, e se eu errar em alguma coisa nova e ferrar com todo o meu futuro lá na frente? Eu acho que esses medos nunca vão embora, tá ligado? O engraçado é que a gente só pode ver o nosso exterior, mas quase tudo acontece dentro da nossa cabeça. Isso que eu acabei de falar faz sentido pra caramba, né? E se eu te falar que isso que eu disse pra você veio de um livro infantil chamado O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu acho que quem já é de casa sabe que eu postei na comunidade que eu ia fazer um vídeo sobre e, cara, de verdade, esse curta me surpreendeu muito. De primeira, eu não entrei de cabeça porque eu assisti os primeiros minutos e até que eu achei infantil demais. Depois de alguns dias eu dei outra chance e, cara, foi bom e diferente. Eu acho que todo mundo sabe que ultimamente os filmes, animes, obras em geral estão passando por uma mudança absurda na forma que são abordados, né? Eu acho que um dos motivos é pelo contexto que a gente tá vivendo, reflete bastante nas criações. A gente sabe, obviamente, que é as empresas de entretenimento tentando agradar a gente pra vender mais. Algumas coisas você até pode ter gostado, mas você sabe que aquilo não tem nenhuma profundidade muito criativa e grande parte do que foi feito foi só por mais grana. Mas vamos esquecer toda essa história de dinheiro chata e blá blá blá, pelo menos só por um momento, e tentar desenvolver um outro lado. De boa? Vocês já pararam pra analisar um pouquinho as obras que estão saindo ultimamente? Tipo, eu posso pegar como, por exemplo, um filme super atual como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que fala sobre a vida de forma muito mais ampla e muito acelerada pra caramba, de verdade. Fala de uma forma profunda sobre o que é a vida pra gente e ele não tem medo nenhum de causar uma crise existencial em quem assiste ele. De verdade, se você tiver um tempinho livre, só vê, tu vai ficar com uma pira existencial muito grande. Se prepara. O filme só te coloca em uma história diferente, você vai ter que descobrir conforme o filme for passando o que tá acontecendo naquele universo, e não é à toa que é um dos favoritos a ganhar um Oscar como melhor filme. Gato de Botas 2. Eu nunca pensei que eu ia falar sobre, mas pra quem não viu, tem uma das melhores representações de morte que eu já vi em uma animação. Em alguns momentos é até que mais bobinho, mas isso não é ruim de nenhuma forma, é até engraçado. Mas em outros momentos até que ele traz um tom muito mais sério. É capaz dos adultos gostarem mais desse filme do que as próprias crianças. O Pinóquio, feito pelo Guilherme Del Toro, que passa todo um contexto diferente, mostra a guerra, e é uma história contada, né, que a gente já conhece a história basicamente do Pinóquio, mas de uma forma nova. Nos últimos tempos a gente teve Arcane, que é uma obra super madura e uma adaptação surreal de um jogo. Ela fez um salto de animação absurdo, praticamente ela revolucionou de certa forma o mercado da animação junto com Aranha Verso. Ela traz questões bem sérias, todo o lance de desigualdade social que praticamente é o cotidiano de quem mora aqui no Brasil, né? The Last of Us, que até então tá sendo uma das melhores adaptações de jogos que eu já vi, inclusive eu vi o último episódio, tá muito bom. E eu acho que minimamente dá pra perceber que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Agora a gente tem um curta-metragem baseado fielmente em uma obra de um artista independente que passa sua visão sobre a vida de forma leve com o seu próprio livro. A história do criador é bem diferente. Antes de existir o filme, existia um livro, e antes de existir o livro, onde todo o curta que a gente vai falar sobre foi baseado, existiu um perfil no Instagram. Sim, um perfil no Instagram. Lá nesse perfil ele postava tirinhas e ilustrações. Nessas tirinhas sempre tinha um personagem fixo, que é esse aqui. Cada vez mais o Instagram dele foi crescendo graças a essas tirinhas, que normalmente falavam de assuntos bem profundos de forma muito mais simples de entender. Tipo aquela famosa parte do Pequeno Príncipe que pergunta o que você vê nessa imagem, e dependendo do que você responda, ela vai falar muito mais sobre você do que você imagina. Essa aqui ficou bem famosa no perfil dele, que é assim: a maioria das topeiras velhas que conheço queria ter ouvido mais seus sonhos do que os seus medos. Bom, pra você adolescente que usa uma foto em preto e branco de algum mangá aleatório, pode parecer meio infantil e até bobinho
essa mensagem, principalmente se você for uma pessoa bem jogadora. Mas o contexto onde todas essas tirinhas foram criadas foi em 2020. Vocês sabem que naquela época não foi fácil para a maioria das pessoas no mundo, e se você tinha pais mais velhos que eram teimosos e saíam de casa, você provavelmente surtou em algum momento. As pessoas que viam essas tirinhas se identificavam de alguma forma, paravam por algum momento e pensavam diferente. Você que é mais velho sabe que cada vez mais que o tempo passa, fica mais difícil da gente parar pra pensar em alguma coisa. Às vezes a gente vive na maioria do tempo em um piloto automático por conta do trabalho. Muitas dessas tirinhas eram colocadas em paredes de hospitais pra ver se de alguma forma poderiam ajudar alguém. Sei lá, tu tirava print e colocava de papel de parede do seu computador pra ver se te motivava de alguma forma, e isso tirava daquele piloto automático que eu disse. Cada vez mais ele foi ficando com mais reconhecimento, ele mesmo botava fé que isso ia acontecer, e pô, não tem como negar que essa história é bem fofa. A história de hoje eu vou tentar ao máximo não dar muito spoiler e também definir o que ela é, porque a profundidade dessa história é diferente pra cada um, e tu pode interpretar de uma forma muito diferente da minha, e é difícil de definir, tipo, muito mesmo. Por exemplo, como é que você definiria pra uma pessoa O Pequeno Príncipe ou Alice no País das Maravilhas? É difícil tu pegar toda a complexidade e toda a história e resumir, mas eu vou tentar fazer a boa. A história conta sobre o menino que encontra cada um desses animais ao longo do caminho. Você não sabe por que aquele menino tá ali, você só descobre pra onde ele quer ir lá na frente, mas isso não importa, não faz muita diferença de verdade você saber pra onde ele quer ir. A história já começa sem explicar pra você muita coisa, mas cada animal que o menino vai conhecendo e cada experiência que ele vai passando parece que de alguma forma se complementam pra algo maior. Eu diria que esse algo maior seria a sua jornada, de você que tá assistindo, porque facilmente você vai se identificar em alguma situação do curta. Você pode se identificar com o menino por causa da sua curiosidade, você pode se identificar com a raposa, com a topeira e até com o cavalo. O menino representa a curiosidade e o aprendizado, afinal as crianças são muito curiosas e nada melhor que uma criança, né, para representar a curiosidade. A topeira representa a bondade e a gentileza. A maioria do tempo na história ela tenta sempre olhar pelo lado positivo das coisas e tenta ser gentil ao máximo que ela consegue, mas apesar de todo esse amor, bondade e gentileza, ela não consegue dizer eu amo vocês, talvez por vergonha, talvez por um outro motivo que sinceramente eu não faço a menor ideia. A raposa é algo difícil de definir, ela é bem misteriosa e até de certa forma violenta. Ela tenta comer a topeira, mas por sorte ela ouve o barulho ali perto e só sai dali. Depois ela fica presa em uma armadilha e quem salva ela é a topeira. A cena onde a topeira supera o seu medo de salvar a raposa é sensacional. A raposa precisa da topeira para que ela não morra, então naquele momento ela não mata a topeira, mesmo talvez ela querendo deslacerar ela ali porque talvez ela esteja com fome. Eu acho interessante usarem animais porque é algo natural uma raposa caçar outros animais, mas quando a gente coloca esse contexto em uma perspectiva mais humana, ela muda completamente. A raposa tem poucas falas ao longo do filme, mas ela sempre fica de fundo observando os outros e ela muda bastante durante a jornada. E por último, o cavalo. A primeira vez que ele aparece em uma floresta, ele só tá parado ali e a conversa começa a acontecer do nada. O cavalo é uma espécie de sábio, ele literalmente guia os animais até o objetivo do menino. Essa história é bem diferente das outras porque de forma singela, ela te mostra suas próprias fraquezas. E eu digo isso porque eu me identifiquei bastante com vários personagens, e quando eu digo fraqueza, a gente normalmente olha de forma mais violenta. A gente é a raposa olhando dessa forma, por exemplo, de ser infantil demais, e eu até fiquei meio acuado quando eu tava assistindo. Depois, com a leveza da animação, ela foi me mostrando que eu não precisava ser assim tão crítico antes de assistir a animação, que talvez escutar uma história mais inocente e mais leve fosse tudo que eu precisava naquele momento. A gente acompanha uma jornada, não é a jornada do garoto, mas a sua jornada, você que assiste, e a gente precisa às vezes só parar um pouco e se identificar com algo, tá ligado? Algo mais simples. Esse filme me fez voltar a ser criança por um momento e repensar algumas coisas. Ele mostra os seus medos, os seus defeitos, as suas fraquezas e até de certa forma te dá um incentivo a mais pra começar a enfrentar o desconhecido. Um pensamento que deve estar vindo pela sua cabeça é: ok, ele falou sobre o filme, mas em nenhum momento ele me fez entrar em uma reflexão profunda sobre a minha vida e fez eu ter uma crise existencial. E realmente você tem razão. Grande parte do vídeo eu falei mais sobre o mercado de entretenimento e sobre a história do criador por trás em si, do que realmente eu trouxe uma reflexão interessante pra você sobre o filme. Esse filme não é a história mais complexa que você vai ver por aí, mas eu acho que vai tocar seu coração de alguma forma. Você concorda comigo que algo não necessariamente precisa ser o mais complexo possível pra ser bom? O filme traz várias frases que realmente te tocam e fazem você refletir bastante. Eu até poderia trazer elas pra você e expor muitas frases porque tem muitos momentos muito bonitos, mas eu quero fazer algo diferente nesse vídeo. Ao invés da gente dividir essa experiência como eu sempre faço, eu quero realmente que você assista por conta
conta própria. Diferente dos outros vídeos, eu acho que esse vale a pena você ter uma experiência individual. E, sinceramente, eu acho melhor do que se a gente dividir ela aqui. E eu tenho certeza que depois de você assistir o curta ou ler o livro, aí vai da sua preferência, você provavelmente vai pensar o quão bom seria se contasse essa história pra você na sua infância. E de verdade, eu acho que o mínimo que eu posso fazer aqui nesse vídeo é deixar o próprio criador falar sobre a sua própria obra. You know, I think I have no idea how people will feel. There's some might not like it at all, some might think it's a bit odd, some might, I don't know, but I like to think that everyone has a completely unique, and if I had to say what I would love them to feel, I'd like it really to stimulate conversation and for friendships to grow out of the conversations, for it to stimulate honesty. I know for a long time I never dared really say how I felt about life. So, you know, just to catalyse good things that help people live more deeply, probably. Bom, eu adoraria ver você dividindo a sua interpretação e o que você achou sobre a animação nos comentários. E pode deixar que eu vou ler, eu sempre leio todos os comentários. Eu só não respondo porque às vezes não tem nada pra responder. Se, por favor, você tiver condições de me ajudar financeiramente com o canal, pensa um pouco aí em virar membro, pô. E muito obrigado você que já é membro, me ajuda pra caramba, tá bom? É isso, gente, fica bem. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva. A gente tá quase aí chegando nas plaquinhas, vai demorar um pouco, mas vamos na fé. Até a próxima semana, fica bem, beijo, tchau!